No vídeo de hoje eu vou trazer atualizações acerca do trio de Planaltina, Eduardo Alves, Givaldo Alves e também Sandra Mineirinha. Vou falar também acerca do processo movido pelo pai da Sandra Mineirinha contra o mendigo de Planaltina, Givaldo Alves. Eu só quero saber em que casa vai ser entregue a intimação judicial. E também vou falar acerca da nota de repúdio da Band acerca do trecho de uma entrevista que ainda não foi ao ar, mas foi vazada aí por alguns integrantes da Bandeirantes. Fica até o final. E aí, amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, mete o dedo no like, no joinha para ajudar a gente aqui. Se você não é inscrito no meu canal secundário, Jadson Castelamari 2.0, primeiro link na descrição, se inscreva aí. Se você também não me acompanha no Instagram, @Jadson Castelamari, me segue lá para a gente bater logo 1000 inscritos lá no Instagram, para mim também criar conteúdo lá para vocês. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Então, se você já está aqui há bastante tempo ou chegou agora e vai continuar comigo, muito obrigado aí. Gente, vamos lá porque o vídeo de hoje vai ser um pouco extenso. Vou trazer atualizações acerca do trio de Planaltina e uma coisa que eu não falei na introdução. Vou trazer um conteúdo de um laudo que foi apresentado aí na justiça que se refere a Sandra Mineirinha, um psiquiatra que assinou o laudo e trouxe aí a juízo acerca da Sandra Mineirinha, e eu vou falar para vocês qual foi o resultado que deu nesse laudo aí. E o bicho tá pegando pro Givaldo, ele que, né, tá se achando gostosão aí, o garanhão. O pai da Sandra Mineirinha já aplicou-lhe ali um processo e a casa pode cair para ele. Quer dizer, a casa pode cair não, que ele não tem casa, né? Ele mora na rua. Então, eu não sei nem o que dizer o que pode cair. A chuva pode cair em cima dele aí. Então, eu vou dividir a minha tela aqui pra gente já ler as matérias que eu separei aqui, tá? A primeira que eu coloquei aqui é acerca da Band, a Bandeirantes. Se você não viu essa entrevista, eu reagi essa entrevista aqui, tá? Eu reagi. Essa entrevista não foi ao ar, a Band não liberou essa entrevista. E alguém lá de dentro da Bandeirantes vazou um trecho, a qual ele é muito esdrúxulo nas palavras, fala aí de forma totalmente desrespeitosa a Sandra Mineirinha. Ele se excedeu nessa entrevista, falou muita besteira, coisa que não deveria, né? Intimidades ali que supostamente aconteceu. Não, eu sei que houve o coito carnal, mas o que ele falou ali pode ser que ele tenha aumentado também para fazer aí a sua média, né? Visto que, se você não viu a última live que eu fiz aqui ontem falando sobre isso, mostrei um vídeo da mulherada ali em volta dele. Olha quem tá aqui, que não sei o que, aquela coisa tudo, uma lourona, né? Uma tilapona tava ali, né? Toda ali perto dele, dando aquela cevada nele, ele dando de João sem braço, aquela coisa toda. Então, a Band se pronunciou sobre isso daí e repudiou quem fez esse vazamento aí, e eu vou ler para vocês aqui. Diz o seguinte, a nota aqui no site da Jovem Pan, tá? A Band informou nessa sexta-feira, 25, que abriu um processo de investigação para descobrir quem vazou um trecho da entrevista que o morador de rua Givaldo Alves deu à emissora. O vídeo caiu nas redes sociais e como o caso gerou grande repercussão. Abre aspas. Diante do vídeo que circula na internet de uma entrevista do morador de rua que foi espancado por um personal trainer que o acusa de ter forçado carnalmente de sua esposa, a Band esclarece que essa entrevista não foi ao ar. Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal intencionada, informou a emissora em nota enviada à Jovem Pan. A Band declarou ainda que repudia o compartilhamento do vídeo e enfatizou que o responsável será devidamente punido. Exatamente. Se você não viu essa entrevista, tá lá no canal, volta aqui na playlist que eu fiz sobre esse caso aí, desse trio do DF, e assiste essa entrevista aí, totalmente grotesca. Eu até estranhei, eu falei, como é que essa entrevista foi pro ar? Como que essa entrevista foi sair ali do sistema da emissora e foi pro ar? Tanto que eu procurei a entrevista completa, não achei, só achei esse trecho, né? Eu achei estranho, né? Mas aí agora tá explicado que a Band falou que foi vazado essa informação aí. E o personal trainer Eduardo Alves, ele emitiu uma nota oficial após as falas aí do mendigo de Planaltina, o senhor Givaldo Alves, após a sua entrevista lá no Metrópolis e depois na Rede Bandeirantes, depois na Record, né, com aquelas falas, né, falando da mulher do cara. Eu sabia que isso dá besteira. Eu sabia que ia dar BO.
Eu falei, rapaz, isso vai dar uma zica do caramba, e não deu outra coisa. O personal trainer emitiu uma nota oficial rechaçando tudo que o cara falou e pedindo para não dar oportunidade de entrevista ele não, porque o que ele vai falar é isso aí, é escarnecendo da mulher, objetificando a mulher. Eu também concordo com o Eduardo nesse ponto aí. O mendigo de Planaltina, ele tá abusando da sua liberdade de expressão, objetificando a mulher ali. Ah, você quer contar isso daí? Conta na sua roda de amigo, fio. Conta no seu grupo do WhatsApp. Agora, você dar uma entrevista e falar isso publicamente, quantas vezes, de que jeito, aqui, ali, de um jeito, de outro, né? Me dá o rabo. Meu Deus do céu, você tá de brincadeira. Isso aí é fora do cogitado, é fora do pensamento. E eu já vou colocar aqui pra gente já ver o que o personal trainer escreveu acerca disso aí. A nota do Léo Dias diz o seguinte: personal emite nota após fala desrespeitosa e ofensiva de sem-teto. O documento repudia declarações dadas pelo morador de rua ao relembrar o que aconteceu entre ele e Sandra Mara, vulgo Sandra Mineirinha. Diz o seguinte: em nota oficial, a advogada do personal trainer Eduardo Alves, marido de Sandra Mara, repudiou as declarações do sem-teto Givaldo Alves em entrevista a veículos jornalísticos. No documento, ela reforça que as palavras usadas ao relatar o acontecimento foram desrespeitosas e ofensivas. Na tarde dessa sexta-feira, o pai de Sandra Mara registrou ocorrência policial contra o morador de rua pelo crime de difamação após as falas obscenas relacionadas à sua filha. A ocorrência foi registrada na 16ª DP, em Brasília, e de acordo com a advogada Auricélia Vieira, que está à frente do caso, a Polícia Civil ainda estuda quais providências serão tomadas. Em nota, ela expôs o repúdio às atitudes de Givaldo Alves. A nota na íntegra diz o seguinte: em resposta ao clamor midiático dado às palavras desrespeitosas e ofensivas do senhor Givaldo Alves de Souza, em entrevistas concedidas a canais de TV aberta e jornais de grande circulação nos meios impressos e online, a família e as advogadas de Sandra Mara Fernandes expressam total repúdio a todas essas manifestações que vilipendiam a reputação e honra dessa vítima frente à sociedade. Com medida necessária a assegurar a proteção de Sandra Mara Fernandes, foram adotadas as medidas cabíveis junto à Polícia Civil do Distrito Federal para apuração da conduta delitiva em curso e disseminada nos meios de comunicação, objetificando a representação do responsável pela prática destes atos junto ao Poder Judiciário. Testificamos que Sandra Mara Fernandes se mantém internada em estabelecimento hospitalar psiquiátrico, já vou falar sobre isso também, tá, gente? Da rede pública de saúde, no qual é mantido tratamento médico intenso com o objetivo de restabelecimento de sua saúde física e mental. Dada a situação da incapacidade atestada por profissionais da saúde e observados os impactos dessas informações disseminadas de forma irresponsável nos meios de comunicação, faz-se necessário ressaltar a responsabilidade do Estado e da sociedade na proteção dessa mulher, motivo pela qual solicitamos que usuários das mídias sociais parem de compartilhar vídeos que expõem e denigrem de forma ultrajante não apenas essa vítima, mas todas as mulheres que passam a ser retratadas como objeto sexualizado e sem valor. Ratificamos que a investigação criminal segue sob o sigilo e nos reservaremos ao pronunciamento perante as autoridades legalmente constituídas, as quais detêm competência para analisar as circunstâncias do caso e determinar providências para salvaguardar os direitos da pessoa em situação de incapacidade. É isso aí. Essa é a nota emitida pelo personal trainer aí, pelos advogados da família, né? Uma coisa que eu concordo ali com a nota emitida é que o senhor Givaldo Alves, né, o personal trainer, ele tem falado pelas culatras, tem falado pelos cotovelos. As pessoas têm falado nos comentários que eu tô com inveja do Givaldo, né? Quando eu defendi a Sandra Mara aqui, que eu falei que o Givaldo, ele tem se excedido nas palavras, que ele tem falado demais, que ele tem dado detalhes que ninguém perguntou. Ele tem dado detalhes que não nos diz respeito.
detalhes íntimos de 4 paredes, né? Você gostaria, você que está assistindo, você gostaria da gente vazar uma conversa a qual você conta como é que é a sua intimidade com a sua mulher, com a sua namorada, né? O que você fez, deixou de fazer, aí todo mundo fica sabendo e comentando? Você acha legal isso? Não, se você acha que você deve saber da intimidade do Givaldo com a Sandra Mara, do que ocorreu naquele carro, então a gente também precisa saber qual é da sua intimidade aí, o que você faz, deixa de fazer, ou o que você não faz e fala que faz, né? Que pode ser o caso do Givaldo aí. Então eu concordo realmente que o Givaldo tá falando demais, ele tá, essa fama repentina tem subido a sua cabeça e ele tem se deixado levar aí pela escrotidão, pela escrotice. Então é sempre bom tomar um processinho para ver se fica esperto, embora, né, obviamente não vai ter como o oficial entregar essa notificação judicial, né, porque ele não tem residência fixa, ele não tem onde ficar, né, então não vai ter como ser entregue a ele. Mas enfim, pelo menos ele sabendo disso, alguém que está orientando ele a fazer essas barbaridades aí, falar essas coisas para ficar em evidência, né, ele toma um pouco de conceito. Agora eu quero trazer o que o sogro, né, o que o sogro do Eduardo Alves, o pai da Sandra Mineirinha, qual foi a atitude que ele tomou na justiça contra o seu Givaldo. Já sabemos ali, lendo na nota ali, que foi sobre difamação, mas eu vou ler aqui o texto completo para vocês. Já vou lá para a página. Já estamos aqui na página do Metrópolis, né? O Léo Dias, a equipe dele que trouxe aqui essa informação, que diz o seguinte: sogro de personal vai à polícia registrar queixa contra sem teto. Queixa contra morador de rua foi prestada na tarde dessa sexta-feira. A gente tem que decidir também o que vai chamar ele, se é sem teto, se é morador de rua, se é mendigo, porque em cima é sem teto, depois é morador de rua, né? Então vamos decidir aí qual vai ser aí a chamada aí do rapaz. Após dar detalhes do ato, né, friccional aí em entrevistas ao Metrópolis e outros veículos jornalísticos, o sem-teto Givaldo Alves deve ter problemas na justiça. O pai da mulher registrou ocorrência policial nessa sexta-feira contra o morador de rua. De novo, gente, em cima é sem-teto, agora morador de rua. Pelo crime de difamação, né, realmente pode ser incorporado assim. A ocorrência foi registrada na 16ª DP e, de acordo com a advogada Auricélia, que está à frente do caso, a Polícia Civil ainda estuda quais providências serão tomadas. O morador de rua falou pela primeira vez sobre o caso em entrevista ao Metrópolis na última quinta-feira. Na conversa ele detalhou todo o ato e em mais de uma ocasião enfatizou sobre os prazeres provocados pela relação. Realmente foi bem escroto o que ele falou. Na maior parte do relato, o veículo censurou as falas. Isso é verdade. Se você acompanhou aqui o que eu trouxe na íntegra, né? Deixa eu só ativar minha câmera de novo aqui. Se você acompanhou aqui na íntegra a entrevista que eu trouxe, em vários momentos o próprio Metrópolis, o próprio canal do Metrópolis, eles silenciam aí, colocam o pi, né? Pi, pi, pi. Foi muita coisa ali que ele falou, porque ele falou coisas explícitas. Então assim, não tem necessidade. Não tem cabimento para isso. Então isso aí realmente cabe difamação. Então eu espero que depois dessa aí ele se conscientize e curta os seus 15 minutos de fama aí de modo consciente, sem objetificar a mulher, sem escandalizar, né, ainda mais, até porque é uma família, ela tem filhos, tem marido, tem pai, tem mãe, né, tem amigos. Então não é só a questão dela, é a questão também do entorno, da família ali, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar sobre o laudo que saiu da Sandra Mineirinha. Já vamos lá. Givaldo também concedeu entrevista à TV Bandeirantes, que por falha interna teve as imagens vazadas na internet na manhã dessa sexta-feira. Falhas internas não, né? Porque mau caratismo de quem trabalha lá. Segundo a emissora, o corte vazou de seu sistema interno, de forma ilegal e mal intencionada. Então não foi falha interna, né? E para isso foi aberta uma investigação interna para averiguar o caso. No trecho vazado, o morador de rua fala ao jornalista sobre obscenidades que teria dito a mulher. Realmente, o personal trainer Eduardo Alves, marido da mulher, que fez, né, atos libidinosos aí com o sem-teto e que agrediu o morador de rua, afirmou em entrevista exclusiva ao Léo Dias que mesmo após a situação, seu casamento continuava, pois a mulher não teria traído de forma intencional, uma vez que estava em um surto. Vou falar sobre isso aqui, tá? O morador de rua, por sua vez, afirmou ao Metrópolis que a mulher o procurou. Ele diz, abre aspas, eu andava pela rua e ouvi um grito, moço, moço, olhei para trás e só tinha eu. E ela confirmou dizendo, quer namorar comigo? É
É isso aí. E agora eu vou ler para você acerca do laudo que saiu da Sandra Mineirinha, que é atribuído a Sandra Mineirinha, né? O Carpano me mandou esse link aqui e outras pessoas já postaram sobre esse link aí, né? Aqui no R7 Brasília já tá aqui, ó. Laudo sugere transtorno psicótico de mulher envolvida em polêmica com um morador de rua no DF. Ou seja, já saiu um laudo, um psiquiatra assinou por esse laudo, né? Nós vamos ler aqui na decorrência aqui e você vai saber quem é esse psiquiatra e de que forma ele assinou. E o laudo sugere, não está afirmando, tá, gente? Vamos ler aqui direito. O laudo sugere que ela estava em transtorno psicótico. Sugere, dar a entender. O laudo não afirma. Então não vamos sair afirmando, não, ela estava mesmo. Não, o laudo sugere. Sugerir é uma coisa. Tá? Sugerir é uma coisa, afirmar é outra. Então vamos ler aqui. Documento indica que paciente não é capaz de responder por si e levanta hipótese de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. Então aqui é uma hipótese. Então são estudos preliminares, tá? A priori. Ainda não foi fechado esse caso e ainda não foi determinado se sim ou se não. Tá bom? A gente tem que ter responsabilidade para dar essas informações, para não sair falando, não, o canal do Jéssica Celamari afirmou, disse que ela estava em surto psicótico. Não. Aqui tá escrito, laudo sugere, tá? E aqui embaixo tá falando, levanta hipótese de transtorno bipolar em fase maníaca psicótica. Então vamos lá, vamos ler. O relatório médico-psiquiátrico sobre a mulher flagrada mantendo relações de coito com um homem em situação de rua dentro de um carro no Distrito Federal, no dia 9 de março, aponta para a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. Então, traduzindo isso aqui a miúdos, eu não sei o que isso quer dizer tecnicamente, mas traduzindo aqui, ou seja, transtorno afetivo está falando, né, de afeto, que foi o que ela fez. Ela foi atrás do rapaz, né, e trocou ali afeto com ele, trocou ali carinhos, né? E quando diz aqui maníaco psicótico, o que é maníaco? É algo bem, né, vocês já entenderam. Não posso ficar falando essas coisas, senão o YouTube trava a gente aqui. O relatório detalha que a mulher foi levada ao pronto atendimento. O relatório detalha que a mulher foi levada ao pronto atendimento do Hospital Regional de Planaltina no dia 10 de março, devido às alterações de comportamento descritas e por ter se envolvido em relação friccional com pessoa em situação de rua, motivado pelo quadro delirante. Aqui é o texto que está dizendo, o texto do seu laudo, tá? Vamos lá. Aí aqui tem um laudo, né? Eles embaçaram o laudo aqui. Em determinado ponto do laudo tá aqui: a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. Atenciosamente, apagaram aqui o nome do psiquiatra aqui que fez, tá? Então aqui tá dizendo, trecho aponta hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. O documento é assinado digitalmente, ou seja, via online, por um médico psiquiatra da UNB, né, da UNB, na verdade, que é a Unidade de Brasília, a Universidade de Brasília, no dia 15 de março, 6 dias depois do caso. E nele consta ainda que, abre aspas, a paciente não é capaz de responder por si, tampouco de exercer vários atos da vida civil, em especial o de assinar documentos e procurações, assim como de celebrar contratos ou contratar serviços de qualquer natureza. Continua aqui. Naquele mesmo dia, passou por avaliação psiquiátrica no HBDF, Hospital de Base do Distrito Federal, onde se aventou a diagnose de doença bipolar em fase maníaca psicótica e foi indicada internação psiquiátrica, diz outro trecho do relatório. Devido ao quadro clínico, foi iniciado o tratamento psicofarmacológico específico, estando também em terapia antirretroviral profilática. Até o momento não temos previsão de alta. Aguardamos ainda a melhora clínica da paciente, concluiu o documento. Então aqui não está dizendo quem é o psiquiatra que assinou isso daqui, né? Aqui não está dizendo qual é o nome do profissional, não está trazendo informações ali acerca do seu CRM, né? Então assim, é o que estão dizendo,
É o que saiu na mídia. Tá? Deixa eu aumentar minha câmera aqui. Então, é o que saiu na mídia, né? É o que eles estão falando aí. Então, assim, eu vou acreditar de cara? Não, não vou acreditar de cara. Tudo nesse caso, ou nada nesse caso, eu vou acreditar de cara. Mas já é alguma coisa. Para quem estava perguntando, como eu, cadê o laudo? Cadê onde está internada a Sandra Mineirinha? Então já está falando aí da UNB. Então assim, esse é o laudo que, por enquanto, é o oficial. É o que saiu aí. E o laudo está dizendo que sugere que ela estava em surto. Trocando em miúdo, sugere que ela está em surto. Só que ali não tem o carimbo do profissional, né? Não tem o nome do profissional, do psiquiatra. Isso, né, levanta algumas suspeitas. Como tem muita gente cobrando esse laudo, eu estava cobrando, o Carpano também, a mídia em geral está cobrando esse laudo, então foi gerado esse laudo aí. E com esse laudo aí interessa muito ao pai da Sandra Mineirinha, ao marido da Sandra Mineirinha, à própria Sandra Mineirinha e toda a família. Porque com esse laudo muita gente vai interpretar que ela estava em surto. E aí vai pressionar quem? O senhor Givaldo. A não falar besteira, a não falar cascata em entrevista, a não falar demais, a não ser escroto. Então agora ele vai ficar mais retraído, porque saiu um laudo, um suposto laudo, a qual sugere que ela realmente estava em surto. Aí ele vai ficar se gabando? Ele vai ficar falando besteira? Não vai. Até porque quem for entrevistá-lo a partir de agora já vai tomar cuidado. Porque se for lá entrevistar e fazer pergunta idiota e ele falar besteira, vai ser cancelado tanto a emissora quanto o próprio rapaz aí, o Givaldo, né? O morador em situação de rua. Então, esse é o laudo oficial. Eu quero crer que ela realmente teve um surto, né? Porque se não for, a família vai ser abalada, né? Mais ainda, tendo um surto, tendo um porquê, tendo tendo uma avaliação médica e tendo aí como eu posso dizer, uma explicação médica, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. E não adianta também a gente aqui querer, se for comprovado esse laudo aí, se ela realmente estiver em surto psicótico, maníaca, não sei o que lá, tal, não adianta a gente aqui acusar um morador em situação de rua. Por mais besteira que ele esteja falando, por mais idiotice que ele esteja levando esses 15 minutos de fama, a gente não pode acusar o cara. A gente não pode falar que ele é o culpado, que ele forçou a barra. Pô. O cara não sabia, de fato ele não sabia. De fato ele não sabia. Porém, uma coisa não exclui a outra, tá? O fato dele não saber não quer dizer que agora ele tem que sair falando besteira aí como ele está fazendo. Então esse laudo aí já é um caminho para alguma coisa que a gente está perguntando e quer a resposta. Sobre, de fato, o estado de saúde dela. Já esse laudo aí pode ter vindo para poder acalmar os ânimos aí e a coisa caminhar para o fim? Pode sim, senhor. Com certeza. Ou você acha que o Eduardo Alves, o personal trainer, quer essa exposição aí do senhor Givaldo? Quer ele falando em entrevistas? Não. Quer que ele não dê entrevistas. Então, com esse laudo aí, muita emissora não vai mais querer dar entrevista aí ao senhor Givaldo. Visto que, bom, se a mulher estava em surto psicótico, não tem por que a gente falar com o cara. A gente já teve a fala dele, já sabemos que ela estava em surto, já temos tudo que precisamos. Certo? Então, assim, é um laudo que, pra mim, não é oficial, é algo mais para fazer uma cortina de fumaça aí, para poder acalmar os ânimos, visto que todo laudo tem a assinatura do profissional. Seja de médico, como é que posso dizer, cirurgião, seja psiquiatra, tem ali o nome do médico. Até porque também é um jabá para o médico, né? E ali não tem. Então, é muito estranho esse laudo aí. Mas pode ser verdadeiro? Pode. Então, basicamente, é isso que está rolando até então. O senhor Eduardo Alves, né, o personal trainer, ele está buscando na justiça aí calar o senhor Givaldo, o pai dela também já entrou aí com um processo de difamação, né? A Band já se retratou pela aquele trecho ridículo que foi exposto aí na mídia, né? E todo mundo batendo palma pro cara e tal, que não sei o que não foi ridículo. Né, eu fiz aqui a reação aqui, eu mostrei a vocês, né, até mandei tirar as crianças da sala, tirem as crianças da sala.
e agora esse laudo aí. Então, gente, tá tudo começando a andar para voltar à normalidade o mundo, para voltarem a falar sobre conflito entre Ucrânia e Rússia, para voltar sobre vírus, sobre mamãe falei, sobre tudo que estava falando antes de entrar esse caso aí. Né? Então já veio o laudo, já estão caminhando para o final aí de que realmente ela teve o surto e de que o morador em situação de rua ali, ele foi o felizardo do dia, né? Não teve culpa alguma, tomou as suas pancadas pentecostais, né? Não se arrepende, o Eduardo também não se arrepende das pancadas pentecostais nele, ou seja, está tudo no 0 a 0, no 1 a 1, no 2 a 2, como você queira chamar. Então é isso aí, estamos caminhando para o final, mas essas são as informações por agora que a gente tem. Então, qualquer nova informação eu vou trazer aqui. Então, verifique a sua inscrição, verifique o seu sininho antigado, se inscreva no meu canal secundário, Jadson Castelamari 2.0, e também me siga lá no Instagram, @JadsonCastelamariBR, beleza? Nos vemos mais tarde aí, vou fazer uma live mais tarde para falar desses assuntos e mais, e dentre outras coisas. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Close till I